A República Tcheca está bem no coração da Europa, mais do que muitos imaginam. É o lugar onde dois dos principais rios da Europa, o Oder e o Elba, se encontram. Mas a apenas 200 quilômetros ao sul está o Danúbio, o segundo maior rio navegável da Europa. Legisladores em Praga planejam construir um novo canal para unificar essas três artérias em uma rede. Se bem sucedido, interligará os principais rios da Europa Central e proporcionará uma navegação contínua entre três mares periféricos: o Mar Negro, o Mar Báltico e o Mar do Norte. O comércio e o comércio europeus fluiriam ininterruptamente de uma ponta à outra. A escala do projeto é notável, mas é mais do que apenas uma convergência de corpos d'água. É também uma convergência de geoeconomia e geopolítica. Ele traz consigo uma infinidade de oportunidades, ligando paisagens diversas, culturas vibrantes e ricas histórias, tudo isso visando criar um futuro sustentável. Alguns chamam o canal proposto de um golpe de genialidade, um divisor de águas comparável ao Canal de Suez. Outros, no entanto, dizem que é um projeto exorbitante de monumental loucura, que prejudica a economia tcheca e põe em risco os ambientes próximos. Opiniões são divergentes. Jovens sabem as regras, mais velhos conhecem as exceções. Criar conteúdo original não é fácil. Leva cerca de 15 minutos para você assistir a este vídeo, mas leva dezenas de horas para eu pesquisar e produzir o melhor conteúdo possível. Unificar os rios da Europa Central não é uma ideia nova. No século XIV, o imperador Carlos IV do Sacro Império Romano transformou Praga em uma das melhores cidades da Europa. Mas anos antes, Carlos havia delineado uma visão para construir uma via navegável que levaria navios do Oder ao Danúbio. Era uma proposta de imenso potencial, especialmente em termos de comércio, segurança e projeção de poder. Carlos, porém, deixou o projeto inacabado. Era inviável na época devido a restrições em tecnologia, recursos humanos e financiamento. Nos séculos seguintes, inúmeros outros monarcas reviveram a ideia, todos esperando provar seu valor ao seguir os passos de Carlos. Nenhum teve sucesso, no entanto. Assim, a ideia de unificar os rios da Europa Central permaneceu apenas isso, uma ideia. A tecnologia não estava pronta e não estaria pronta por séculos. No entanto, no início do século XIX, as coisas começaram a mudar drasticamente. A Europa estava em meio à industrialização. A transformação estava ocorrendo na distribuição de poder global. Os antigos impérios desmoronavam. A Ásia não conseguia acompanhar. A África foi colonizada e a Europa emergiu no topo da cadeia alimentar. Por volta da mesma época, a França havia concluído o Canal de Suez no Egito, que conectava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Foi uma maravilha da engenharia que permitiu que os navios contornassem a longa viagem ao redor da ponta sul da África. O sucesso do Canal de Suez inspirou projetos semelhantes em todo o mundo, incluindo a primeira tentativa de construir o Canal do Panamá. Enquanto isso, na Europa, o ânimo em torno da engenharia de canais e civil reavivou a ideia de unificar os rios da Europa Central. Mas, por outro lado, o século XIX também foi um período de mudanças políticas imprevistas e avanços tecnológicos dramáticos. Então a ideia para um canal passou por transformação após transformação, cada vez se ajustando ao novo cenário geopolítico e às mudanças tecnológicas da época. Várias propostas foram apresentadas, cada uma com sua abordagem única para conectar os rios. No coração de cada iteração estava a Tchequia. Com sua posição central na Europa, a Tchequia naturalmente emergiu como um jogador pivotal na narrativa do canal. O megaprojeto situou a Tchequia no nexo das grandes vias fluviais. Planos detalhados foram feitos, porém nenhum foi visto como viável economicamente e politicamente. O projeto permaneceu em grande parte no papel, com reviravoltas políticas, conflitos e instabilidade econômica, ofuscando as aspirações de desenvolvimento. Não foi até o século XXI que surgiu um interesse renovado no projeto do canal. O colapso da Cortina de Ferro e da União Soviética trouxe a longa paz na Europa. Na Europa, todos os tipos de conceitos econômicos, ambientais e políticos estavam em reconsideração.
Em 1993, a Tchecoslováquia se desintegrou pacificamente em duas nações separadas, Tchequia e Eslováquia. Ao mesmo tempo, o Tratado de Maastricht estabeleceu a União Europeia como uma união política e econômica. Praga ingressou nessa união em 2004, mas algo estava errado. A República Tcheca tornou-se o único país da União Europeia que não estava diretamente conectado aos oceanos abertos ou a vias navegáveis. Para adicionar contexto, a República Tcheca possui rios navegáveis, mas a extensão da navegabilidade e o tamanho dos navios que podem usar esses rios é inadequado. Ao contrário da geografia plana na Alemanha e na Polônia, o terreno na República Tcheca é caracterizado por colinas ondulantes, planaltos e cadeias de montanhas. Como tal, quando os rios Elba e Oder atingem o solo tcheco, a profundidade da água, a infraestrutura e as variações sazonais nos níveis de água restringem o transporte de cargas comerciais. Essencialmente, a República Tcheca ficou com a pior parte e os resultados falam por si mesmos. O custo de transporte é a maior parte das importações de Praga. Cerca de 40 a 60% do valor de produtos importados consiste em custos de transporte. Nenhum outro Estado membro da União Europeia tinha tal desvantagem. Não surpreendentemente, em 2016, o presidente tcheco Miloš Zeman surgiu como o maior proponente do projeto do canal. No entanto, a proposta de Zeman era ainda mais ambiciosa do que os projetos anteriores. Ele procurou não apenas ligar o Danúbio com o Oder, mas também com o Elba. Para realizar isso, não um, mas dois canais eram necessários, formando um formato de U através da Tchequia. Após anos de negociações políticas, o governo tcheco deu luz verde para a primeira fase do megaprojeto. Custando impressionantes 24,4 bilhões de euros, a versão contemporânea do projeto busca a geoengenharia de canais para os rios Danúbio, Oder e Elba. Cada um desses rios deságua em diferentes mares. O Danúbio é o segundo rio mais longo da Europa. Ele se origina na região da Floresta Negra, na Alemanha, e flui para o sudeste através da Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Bulgária, Romênia, Moldávia e Ucrânia, antes de desaguar no Mar Negro. O Danúbio serve como uma via fluvial vital para o comércio e transporte internacionais. Enquanto isso, o Oder se origina na República Tcheca. Ele flui através da Polônia e, ao longo de seu curso, serve como parte da fronteira polaco-alemã antes de chegar ao Mar Báltico. O Oder possibilita o comércio regional, mas também fornece recursos hídricos essenciais para as nações próximas. Finalmente, o rio Elba. Ele tem sua nascente na República Tcheca e atravessa a Alemanha para eventualmente se fundir com o Mar do Norte. O Elba é uma importante rota de navegação e desempenha um papel significativo nas atividades econômicas das regiões por onde passa. Todos os três rios atravessam diferentes terrenos, intersectando com diversos ecossistemas, cidades movimentadas e áreas industriais. Esses rios são as linhas vitais para os lugares por onde passam. Eles facilitam o comércio, transporte, agricultura e servem como fontes de água. Unir esses rios, portanto, não é apenas uma questão de fusão física, mas significa unir as histórias, aspirações e futuros que definem a Europa Central. Significa reunir todas as indústrias pesadas da Europa Central e conectá-las com os mercados globais. A República Tcheca, sendo um país sem litoral, tem um interesse incrível no canal Danúbio-Oder-Elbe. Se tiverem sucesso, os canais ligariam a República Tcheca a três grandes portos europeus: a cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha, no Elba, o porto de Szczecin, na Polônia, no Oder, e a cidade portuária de Braila, na Romênia, no Danúbio. A República Tcheca tem muita coisa em jogo neste megaprojeto. Os defensores dizem que, se construídos, os canais permitiriam a Praga contornar seus imensos custos de transporte, ou pelo menos mitigá-los substancialmente. Também aumentaria o papel de Praga na logística regional e internacional, sem mencionar a adição de alguns dígitos ao crescimento do produto interno bruto nacional. O canal Danúbio-Oder-Elbe seria um divisor de águas na paisagem econômica da Europa Central. Para a República Tcheca, os efeitos em cascata do projeto seriam múltiplos, começando com o aumento do comércio e negócios. Ele simplificaria o movimento de bens e serviços, reduzindo os tempos de trânsito e os custos para todos os estados adjacentes. O canal poderia até atuar como um catalisador para a diversificação econômica, estimulando o crescimento em setores como turismo, logística e manufatura. Além disso, de acordo com seus defensores,
Um projeto tão estratégico poderia gerar emprego e estimular as economias locais ao longo de sua rota, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das regiões que atravessa. Cadeias de valor é como os especialistas chamam esses corredores. Enquanto isso, a Tchequia se transformaria em um portal para mercadorias e commodities entre o norte, oeste e sul da Europa. Nada mal para um pequeno país, mas um projeto de geoengenharia dessa escala, um projeto que abrange tantos países, não pode possivelmente ser uma empresa exclusivamente tcheca. Devido à natureza internacional inerente dos corpos de água, os legisladores em Praga tiveram que negociar na maior plataforma europeia e reunir consenso dentro da União Europeia. Argumentavelmente, isso se provou ser mais difícil do que a engenharia civil necessária para concluir a construção dos canais, embarcações. Dito isto, logo após anunciar o megaprojeto, Polônia e Eslováquia se juntaram à Tchequia. Legisladores nos 3 países concordaram em iniciar a primeira etapa, que é criar uma via navegável do Danúbio até a cidade tcheca de Ostrava, perto da fronteira polonesa. Fazendo isso, ligaria o rio Danúbio ao Mar Báltico. O projeto prevê um canal de 40 metros de largura que poderia servir embarcações com até 5 metros de calado. Ao mesmo tempo, o canal veria a construção de 8 pontes tanto na República Tcheca quanto na Eslováquia. Também veria a construção de 2 câmaras de eclusa para navios que se movem a montante ou a jusante através de uma seção com um nível de água diferente. Ainda mais, um novo porto na cidade tcheca de Svinov seria construído para supervisionar as operações. No total, a Tchequia reservou 500 milhões de euros para iniciar a primeira etapa, enquanto a Polônia reservou 1 bilhão de euros. Porém, a parte da Eslováquia ainda estava em negociação. O financiamento disponível não era adequado para finalizar a primeira fase, mas os fornecedores acreditaram ser mais simples solicitar mais recursos após o início da construção. De qualquer forma, após a conclusão, a Tchequia, a Polônia e a Eslováquia procurariam construir um canal semelhante ligando a via fluvial Danúbio-Oder ao rio Elba. Se essa segunda etapa fosse bem sucedida, a Tchequia poderia então considerar uma terceira etapa e expandir suas vias fluviais conectando os rios Oder e Vístula na fronteira tcheco-polonesa. Nesta terceira etapa do projeto, a Tchequia estaria conectada ao porto estratégico de Gdansk, na Polônia. De qualquer forma, a escavação estava marcada para começar na primeira etapa. Então, de repente, houve a pandemia de coronavírus. Como tantas coisas em todo o mundo, a pandemia e a inflação desenfreada que se seguiu criaram todos os tipos de novas complicações imprevistas. Postos de controle de fronteira, importações e exportações atrasadas, o comércio global desacelerou e as matérias-primas se tornaram mais difíceis de obter. Mesmo dentro da área de Schengen, da qual a Tchequia faz parte, surgiram todos os tipos de gargalos logísticos. Enquanto isso, a estimativa inicial de 24 bilhões de euros foi calculada antes da pandemia. Nenhum novo estudo foi realizado desde então, mas o novo preço para o megaprojeto provavelmente seria muito mais alto. Praga não se comprometeu com o total de 24 bilhões de euros. Em vez disso, esperava reunir o megaprojeto através de uma combinação de investimentos públicos e privados, subsídios internacionais e possivelmente financiamento da União Europeia. Agora, essas ambições podem ser sonhos impossíveis. Em um momento de gastos analisados, megaprojetos de investimento massivo como o canal Danúbio-Oder-Elbe tendem a provocar debates públicos acalorados. Críticos alegam que os canais são ilógicos e atribuem à Alemanha a origem do problema. Quando a Alemanha concluiu seu próprio canal geoengenharia na década de 1980 e ligou os rios Reno e Main ao Danúbio, o projeto foi inicialmente um sucesso. Mas com o colapso da União Soviética, a economia alemã mudou. A atividade industrial na região da Baviera, na Alemanha, deslocou-se para o leste, e a Alemanha começou a se especializar em serviços e manufatura de maior valor agregado. Como resultado, o tráfego ao longo do canal Reno-Meno-Danúbio caiu de 18 milhões de toneladas para apenas 2 toneladas por ano. A República Tcheca e a Polônia assumiram e ainda mantêm atividades industriais básicas. No entanto, este modelo econômico está perdendo força. Os tchecos buscam não só emprego, mas salários melhores e padrões de vida similares aos da Europa Ocidental. Ao mesmo tempo que o produto interno bruto per capita tcheco aumentou, o país enfrentou uma crescente concorrência de bolsões de mão de obra ainda mais baratos mais a leste.
A Tchequia está passando por uma transição econômica similar à que a Alemanha experimentou nos anos 90, terceirizando atividades industriais básicas para o leste. Na próxima década, é provável que a Tchequia faça o mesmo. Mas copiar o modo alemão de modernização econômica e industrial requer qualquer coisa, menos um canal artificial. Assim como o tráfego ao longo do canal artificial alemão diminuiu desde a década de 1990, é improvável que haja uma grande mudança de caminhões para navios. Na verdade, um megaprojeto de canal para transportar cargas a granel é contra-intuitivo à necessidade tcheca de desenvolvimento econômico. Críticos dizem que, se a Tchequia quer modernizar sua economia, precisa olhar para a Estônia, que pressiona por uma conectividade inteligente e inovação, e não tanto para o transporte aquático. Os 24 bilhões de euros que acompanham o megaprojeto do canal é dinheiro, que poderia ser gasto de outra forma na reforma da educação e na infraestrutura digital. Praga tem lutado há algum tempo para incentivar a inovação. Elevando o financiamento anual público para pesquisa e desenvolvimento mudaria definitivamente. Seria uma aposta mais segura que um canal artificial, independente de quão bem interligado. Os altos custos não são o único empecilho para as ambições de vias navegáveis da Tchequia. As preocupações ambientais são tão importantes e tão profundas quanto. O impacto ecológico de um projeto de geoengenharia dessa escala, sem dúvida, afetaria a vida selvagem local, a vida vegetal e os habitats naturais. Desde então, ambientalistas e comunidades locais levantaram suas vozes, enfatizando as possíveis ameaças à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico mais amplo. O Greenpeace diz que o projeto ameaça causar danos irreversíveis ao meio ambiente, argumentando que, ao construir um canal de concreto, as secas anuais se tornariam mais frequentes e mais severas. Ademais, as câmaras de eclusa poderiam intensificar ondas de inundação que iriam canalizar e aprofundar os leitos dos rios próximos. Em tempos de precipitação aumentada, essa mudança geológica poderia aumentar o risco de inundações. Ainda mais, se os canais danificassem os ecossistemas regionais, isso violaria fundamentalmente as diretrizes de conservação da natureza e do meio ambiente da UE. O Estado envolvido, então, enfrentaria multas pela legislação da UE. Os riscos para o meio ambiente são altos, tanto que as autoridades alemãs declararam publicamente que não aprovarão a construção para tornar o trecho entre a fronteira tcheca e alemã navegável para o transporte de cargas. Porto. Todas essas considerações, a tangibilidade econômica e os riscos ambientais mostram que o diabo está nos detalhes. Embora um canal unificando os rios navegáveis da Europa soe inspirador, a realidade tem uma maneira de humilhar até os projetos mais grandiosos. Obrigado por assistir e até logo.